do nosso Deus. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. Salomão havia finalizado a construção finalmente do templo, algo que o seu pai Davi havia já planejado, mas que o Senhor havia preparado para que Salomão o fizesse. E aqui no capítulo 7 do livro das Crônicas, do segundo livro das Crônicas, nós vemos um momento em que o templo é finalizado. Salomão ele ora, apresenta a Deus holocaustos, e a glória de Deus ela enche todo o templo nesse momento. E aqui no versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Vamos ver o versículo 12, aliás. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No contexto histórico, como eu citei aqui há poucos segundos, Israel havia acabado de completar ali a construção do templo em Jerusalém. E este templo, como nós vimos aqui, se tornou uma manifestação tangível da glória de Deus, da presença de Deus em Israel. A presença de Deus, a glória de Deus enchia aquele lugar. No entanto, se nós olharmos para a história de Israel antes disso, e infelizmente depois também, nós vemos uma tendência constante de desobediência e de idolatria. Nós iniciamos agora recentemente o estudo dos 10 mandamentos, da santa lei de Deus. Nós acabamos de ver no domingo passado sobre o primeiro mandamento, sobre ter Deus acima de todas as coisas no nosso coração. Sobre que não existem outros deuses, não existe a possibilidade de uma pessoa que é cristã, ela não pode ter essa possibilidade de ter outros deuses na sua vida, de ter sequer algo que chegue perto à importância de Deus em seu coração. Mas nós vemos essa tendência em Israel e nós vemos essa tendência nas pessoas, no ser humano. Uma tendência a desobedecer. Uma tendência à idolatria. Se nós olharmos para Israel, Israel pecou quando se desviou dos mandamentos de Deus. Enquanto Deus estava dando os mandamentos para Moisés, escrevendo na rocha, na pedra, o povo estava fazendo o quê? Fazendo lá um bezerro para idolatrar. Nós vamos estudar isso um pouco mais daqui a pouco. Mas as pessoas estavam ali buscando falsos deuses, se envolvendo novamente com práticas pagãs. Em toda a história de Israel nós vemos esse padrão de comportamento. As pessoas se voltavam para Deus, Deus os abençoava a nação, e logo depois as pessoas se esqueciam daquilo que Deus havia feito e retornavam às práticas erradas. Abandonando o verdadeiro culto a Deus, se entregando à adoração de ídolos. Nem sempre ídolos são imagens de escultura. Às vezes um filho é um ídolo. Às vezes o marido, a esposa, se tornou um ídolo. O trabalho, um objeto, um animal.
as pessoas se entregam à adoração desses ídolos que elas mesmas constroem em seu coração. Assim como Israel havia feito, por diversas e diversas vezes, desobedecendo a aliança que Deus havia estabelecido. Esse padrão de desobediência e de restauração é evidente na história de Israel. Nós lemos Deuteronômio 28:15, onde Moisés adverte Israel sobre as consequências da desobediência aos mandamentos de Deus. Deuteronômio, capítulo 28. No versículo 15, diz assim: também se trará... Não, perdão. Estou lendo números. É Deuteronômio 28. 28, versículo 15. Aqui no versículo 1 do capítulo 28, nós vemos as bênçãos decorrentes da obediência. E no versículo 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí vem uma série de maldições que viriam até Israel, se Israel não ouvisse a voz de Deus, não cumprisse os seus mandamentos, não observasse os estatutos do Senhor. Essa transgressão constante que vinha sendo praticada levou Salomão, naquele momento, a reconhecer a necessidade de uma restauração espiritual e moral. Salomão, ele percebe isso, ele ora a Deus, e ele vê que apesar de toda a grandiosidade daquele templo que haviam construído, era algo grandioso, era algo inédito no mundo. Salomão, ele sabia que a presença de Deus e o favor de Deus, o favor divino, não estavam condicionados ao templo. Não era só a pessoa chegar até o templo, que ela teria ali, o fato dela chegar até o templo, pronto, já estaria resolvido. Não, Salomão sabia que isso estava condicionado à obediência do povo aos mandamentos de Deus. Não é o fato de nós estarmos em uma igreja, nos reunirmos numa congregação fiel a Deus, que é suficiente. Não é o fato de eu me dizer um cristão, reformado. Não é o fato de eu ter feito uma profissão de fé. Amados irmãos, a frase, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós temos um nome nesse mundo. Qual é o nome que nós temos? Nós somos cristãos. E por que nós somos cristãos? Porque nós somos seguidores de Cristo. Seguidores de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós nos chamamos pelo nome dele. Nós oramos no nome dele. Nós falamos e pregamos em nome dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus não está falando do ímpio. Deus não está falando daquele que não é convertido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se diz cristão, se esse povo se humilhar, o que significa se humilhar diante de Deus? Significa reconhecer que nós não somos absolutamente nada sem Ele e diante dEle. Significa reconhecer que nós dependemos totalmente, completamente do Senhor, da Sua graça, do Seu favor, que não há nada em nós, não há nada no nosso ser, no nosso íntimo, nas nossas atitudes, não há nada que agrade a Deus. Se humilhar diante de Deus, Senhor, eu não sou nada. Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer, nada.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer essa dependência que nós temos de Deus e orar. Veja, são condições que o Senhor ele coloca aqui. O próprio Deus estava falando isso para Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e desejar a face de Deus, e procurar estar diante dele, e procurar a face de Deus, e procurar o Senhor, e desejar isso de todo o coração, e se converter dos seus maus caminhos. Veja, uma série de condições. Mas, veja, Deus não está falando isso, mais uma vez, para os ímpios. Ele está falando se o meu povo, para o povo que se chama pelo nome dele. Mas se converter dos maus caminhos, sim. Irmãos, todos os dias nós temos que nos converter. Todos os dias nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Todos os dias nós temos que parar e fazer essa análise. O que eu fiz hoje? Glorificou o Senhor? O meu dia hoje, as minhas palavras, os meus pensamentos, foi para glorificar a Deus? Ou foi para transgredir a sua vontade? Os meus pés correram, os meus pés se apressaram a fazer a vontade de Deus ou a fazer a minha própria vontade? A satisfazer os meus próprios desejos, a satisfazer os meus próprios anseios? Todos os dias nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Como nós estávamos ontem em Suzano, visitando a igreja presbiteriana Vida Nova, reformada. Eu acho que é Vida Nova. E o pastor Messias ainda disse que nós não podemos esperar que surja um novo grupo de reformadores para reformar a igreja. Isso não vai acontecer. Nós temos que nos reformar. E isso é diariamente. Nós precisamos... O que foi a reforma? Foi tirar a igreja do mau caminho. Foi fazer com que a igreja retornasse para a palavra de Deus. E todos os dias nós precisamos fazer isso com que a nossa vida retorne para a palavra de Deus. É como dirigir um carro que está com uma folga no volante. Se você deixar o carro, um carro que está minimamente desalinhado, se você soltar o volante pode estar reto, mas os pneus estão desalinhados. O que vai acontecer? O carro devagarzinho ele vai saindo daquele rumo. Você tem que segurar o volante e manter a direção. Nós temos que todos os dias manter a direção da nossa vida na palavra de Deus. Não é achar que nós já estamos prontos. Eu sou salvo, eu sou um eleito, eu sou um cristão reformado, eu conheço a doutrina de A a Z, conheço os cânones de Dort, conheço o Catecismo de Heidelberg, conheço a Confissão Belga, eu conheço a Bíblia, eu conheço a obra de Calvino, a obra de Lutero, a obra de... Isso não é suficiente. Apesar da grandiosidade do templo, apesar de que a glória de Deus estava naquele lugar, Deus disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, essa era a condição que Deus estava mostrando para um relacionamento com Deus. A humildade, a oração, a busca pela presença de Deus constante e o arrependimento dos pecados são elementos essenciais nesse processo. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo reforça a promessa de perdão para aqueles que sinceramente se arrependem. E nós vemos nesse contexto a ênfase na soberania de Deus e na responsabilidade do homem. Porque também nós não podemos falar assim, mas Deus é soberano, então eu não tenho responsabilidade. Não, Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo o pecado do homem. Mas Ele também chama o homem ao arrependimento e à obediência. A soberania de Deus não afasta de nenhuma maneira a responsabilidade do homem em todos os seus atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então nós somos responsáveis pelo arrependimento. Dessa forma, a restauração espiritual, ela é um ato da graça de Deus, mas ela requer uma resposta humana de arrependimento e de fé. Como disse Spurgeon, a humilhação diante de Deus é o primeiro passo para a exaltação divina. Essa humildade é essencial para que possamos reconhecer a nossa dependência total de Deus e a necessidade da sua graça em nossas vidas. Irmãos, esse texto de 2 Crônicas 7,14 nos lembra da necessidade contínua de arrependimento e busca por Deus em meio aos nossos pecados e desvios, confiando na promessa de perdão e restauração que Ele oferece aos que se voltam para Ele com todo o coração. Sproul certa vez afirmou que o arrependimento não é apenas uma parte do Evangelho, é o Evangelho em sua totalidade. Não é possível nós sermos cristãos sem o arrependimento. É essencial. O Evangelho é sobre o arrependimento. Nós precisamos, para acessar a graça de Deus, nos arrepender sinceramente. Eu quero convidar os amados irmãos